na grande maior parte das vezes, elas escolhem sofrer. Porque a pessoa tem diversas virtudes e ela quer olhar exatamente para os defeitos. Só que é muito interessante de perceber, a gente fala um pouco isso no livro, né, principalmente no que diz respeito à alma e à inteireza, que é a grande maior parte das vezes, aquilo que você vê no outro e que você refuta, certamente é algo que está dentro de você, que de alguma forma está sendo espelhado pelo outro. Olá, caminhantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Ser Humano, um programa do canal BTV. E no nosso episódio de hoje, eu tenho um prazer de receber uma pessoa que nós vamos falar sobre um assunto aqui, um tema que é muito importante para a vida geral. Inclusive, se você está chegando agora e não foi por acaso, hein? Por algum motivo você foi convidado para estar conosco hoje. Então, vem para cá você também, porque no programa de hoje eu recebo Cláudia Montiel, psicóloga, sexóloga, especialista em relacionamentos amorosos, familiares e, como falamos antes, serve para todas as relações, porque todo relacionamento precisa desse tema que nós vamos falar hoje, que significa amor. O portal do amor, e esse é o tema de hoje. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso te receber. Eu acho que não por acaso nos conhecemos, apesar de parecer por acaso, mas a gente sabe que nada na vida é por acaso. Então, conversando com a Lu, minha esposa, e aí a gente estava falando sobre os convidados, e ela disse, Márcio, a Cláudia, acho que tem tudo a ver com o tema amor. Eu, na hora, bati martelo com ela e disse, é isso, vou falar com a Cláudia. Então, prazer imenso te ter aqui para falar sobre esse tema que é tão polêmico, ao mesmo tempo tão importante para a vida de forma geral. Maravilha. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Lu, pela lembrança, pelo carinho de vocês, e concordo com você, nada é por acaso. Obrigada principalmente assim à minha família, que eu amo, e não teria como falar de amor também sem citar as minhas pequenas e a memória do meu querido esposo. Legal demais. E a Cláudia, nós nos conhecemos e no que nos conhecemos veio à tona já quase que de imediato o que a Cláudia acabou de citar agora, que foi a ausência do esposo na vida dela, de uma forma bastante repentina, né, de no pino, assim. Mas aí vem o amor, né, porque nada na vida é por acaso. Então, por isso, vamos falar sobre esse tema que é amor, e principalmente nós percebemos o verdadeiro amor quando tudo mostra que parece que a ausência dele se faz presente, porque é na ausência que se percebe a ausência da presença, ou seja, o presente só se percebe na ausência. Então, agora eu quero abrir, como eu sempre abro aqui, Cláudia, que é questionando a seguinte situação. A pergunta que eu sempre faço para meus convidados é: o que é um ser humano para ti? Quando tu pensa nessa frase, né, ser humano, o que seria isso? O que é um ser humano? Para mim, Márcio, o ser humano, bom, primeiro é de uma complexidade maravilhosa, né? E você sabe que o ser humano é o único animal que se pergunta constantemente sobre o seu próprio propósito, o seu próprio funcionamento. E aí, uma das características que eu valorizo muito no ser humano, que é o fato de amar, ter empatia e, principalmente, conseguir dar conta de mudar.
Então, o ato de mudança, que é algo extremamente humano, para mim é maravilhoso. Então, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Simplesmente há esta possibilidade. Não tem nada que interfira, que impeça. Então, o ser humano é um maravilhoso animal complexo, de muita sabedoria, com certeza. Pelo menos precisamos saber usar. Mas temos, né? Temos. Então, o ser Então, o ser humano seria um ser em transformação. Total, sempre, né? Nós precisamos da transformação. Aquela pessoa que diz, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, está completamente equivocada no seu processo. Porque a evolução se faz presente no processo de mudança. A mudança é inerente. E para nós nos evoluirmos, precisamos transformar, precisamos mudar. Então, sim. É porque o ser humano que fica preso nesses dogmas, Nestes e dogmas. dogmas como eu nasci assim, né? E também com o pai que eu tenho, com a mãe que eu tenho, na família que eu nasci, como seria diferente? Naturalmente, esse ser humano está preso nos dogmas do passado. E quando ficamos presos àquilo que aprendemos no passado, quebramos a possibilidade de evoluirmos livremente. Livre. Porque a liberdade de ser, ela tem como primeira premissa, ou como premissa, libertarmos dos dogmas do passado. Porque enquanto eu não me libertar daquilo que eu acredito do passado, eu não conseguirei ir ao encontro daquilo que realmente sou. Porque é interessante que tu comentasse anteriormente sobre o ser humano é o único ser que vive na busca do propósito. Identificar por que nasci, etc. e tal, né? Se pegar um pé de laranja, ele não questiona sobre o que ele tem que fazer, ele simplesmente produz a laranjinha dele lá, feliz demais, sem dúvida sobre aquilo. E é interessante porque ao mesmo tempo que somos esse ser nessa busca constante do porquê aqui estamos, do outro lado, em contrapartida, com isso temos uma capacidade de evoluirmos. Porque onde é que está a evolução, né? E conforme Rumi, que é um filósofo que eu gosto bastante, poeta, ele diz que na percepção da dor está a fresta da evolução. Então, quer dizer, muitas vezes, quando ficamos nessa busca da descoberta de quem somos, ou ainda do porquê aqui estamos, começamos a entender que essa dor, na realidade, é a dor que nos estimula a crescer. Perfeito. Então, é tão interessante porque esse ser planta, que não questiona por que aqui está, e supostamente tem uma vida parece muito mais simples, porque simplesmente flui diante daquilo que nasceu para ser, enquanto nós, seres humanos, questionamos e nos auto-questionamos, né? Quase que permanentemente, inclusive sobre, não só sobre quem sou, de onde vim, para onde vou, mas também sobre isso está certo ou não está certo, né? Agora é tão interessante porque nascemos e vivemos e cada vez mais vamos nos distanciando do coração. E eu costumo dizer sempre que se você quer saber qual é o seu propósito, simples. O que você faz toca o seu coração? Aquilo que você faz te faz sentir amor? Aquilo que você faz é algo que você faria gratuitamente, que ninguém te pagasse? Aquilo que você faria gratuitamente, e inclusive, diga-se de passagem, seria algo quase que incansável para você? Talvez em dado momento, seu cansaço físico, psicológico, chegue a normal. Mas sabe aquela coisa que você consegue ir além? Aquele momento de êxtase? Quando eu estou fazendo o que faço nos meus treinamentos, ensinando pessoas, é algo que para mim é imparável. E eu sempre digo isso, eu entro no Uber, eu me conecto com pessoas, seja onde for, e eu estou fazendo isso. Não é sobre quanto me pagam. É sobre o prazer que tenho em fazer aquilo. É sobre o quanto aquilo me faz sentir vivo. Como se fosse o pé de laranja, esse é meu fruto. E já está bem descoberto. Está bem descoberto. Entende? Mas, aí é perfeito. E aí quando se tem esse fruto descoberto, naturalmente também, por conseguinte, o amor se derrama. Por quê? Porque não tem como derramar amor sobre aquilo que a gente não ama. As pessoas às vezes me dizem assim, Márcio, eu só vou amar o dia que eu encontrar alguém que eu ame. Eu preciso muito encontrar um trabalho que eu ame.
E eu costumo dizer a seguinte situação: talvez não seja sobre encontrar o trabalho que você ame, talvez não seja sobre encontrar a pessoa que você ame. Não que ela não seja importante, não que o trabalho que você ama não seja importante. Mas talvez esse trabalho já tenha passado por você. Talvez essa pessoa já tenha passado por você. Talvez seja sobre treinar-se a amar. Talvez hoje seja sobre aprender a amar. Porque a grande maior parte das pessoas não entende o que é amor. Confunde o amor. Porque acredita que amor é sobre o que recebo e não sobre o que dou, sobre o que oferto. E aproveitando o ensejo para entrar nesse tema, eu trouxe uma poesia para nós, e os caminhantes aqui já sabem que toda vez eu venho e eu faço uma poesia. A minha primeira poesia eu fiz com 12 anos. E aí eu morava numa cidade próxima, aqui lá em Taquara, e eu mandei para a Rádio Cidade na época, e aí eu mandei a poesia lá para eles. E eu mandei duas, mandei uma no meu nome e uma no nome do meu irmão. E eu ganhei primeiro e segundo lugar com as duas poesias. Tá, do meu irmão eu ganhei o primeiro, inclusive. E depois eu acabei ganhando direito autoral, porque eles deram isso e tal. E eu vendi o direito autoral, porque para mim, obviamente, na época, era muito mais importante a questão financeira. Mas sempre foi algo que eu gostei. E eu escrevia muito para minha mãe. E a minha mãe, quando recebia minhas poesias, sempre chorava. Então ela era uma grande estimuladora da minha escrita através das próprias emoções ali, transmitidas por lágrimas para mim. Então eu percebendo aquela emoção me estimulava a escrever. Sim. Então eu tenho uma certa facilidade, gosto bastante de escrever, não escrevo com tanta frequência assim, mas gosto, é algo que eu gosto. Então eu fiz uma para nós aqui, para esse tema, obviamente. Então a poesia diz o seguinte: amor não é o que chega, é o que desperta. É o silêncio que compreende antes que a palavra exista. É o abraço que acolhe, mesmo quando o outro se esconde. É o perdão que se renova quando o ego quer distante. Ou seja, quando o ego quer distância. O amor é ponte, liga mundos, resgata almas, desfaz fronteiras. É um instante em que deixamos de lutar para vencer e começamos a lutar para compreender. Porque amar não é possuir, é permitir que o outro floresça. E no coração que já aprendeu a doar, o universo inteiro se encontra morada. Faz sentido? Muito! Que lindo! Legal, né? Muito lindo. Então, o amor não é o que chega, é o que desperta. Muitas vezes nós só acreditamos e aceitamos o amor daquilo que recebemos. Do toque, do elogio, do abraço, de um cuidado. Só que esse é o amor que chega. Mas esse não é o amor verdadeiro. Porque esse é o dependente. Esse amor é o que gera fragilidade. Tem um livro do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor, né? E é interessante porque quando você descobre qual é a sua linguagem do amor, sempre por trás dela você vai identificar um trauma associado a ela, trauma esse, que despertou a necessidade daquela linguagem. É tempo de qualidade, você busca ter tempo, as pessoas têm que te dar muita atenção quando estão falando para você, tem um trauminha aí, por isso que você está buscando isso. Toque físico, tem algo que você no passado viveu e hoje busca essa recompensa. Então, é importante saber isso, para você também se tratar e naturalmente evoluir. Claro. Mas por que o amor não é o que chega, é o que desperta? Porque é o que sai de dentro. O amor verdadeiro é solidário. O amor não é sobre o que você recebe, é sobre o que você entrega. Isso é tão profundo e tão lindo ao mesmo tempo que muitas vezes as pessoas dizem: eu só amo quem me ame. E eu costumo dizer que essa pessoa, ela é a carne da prateleira. Sabe, ela está ali bonitinha, olha eu aqui. E alguém passa e diz: acho que eu vou levar aquela lá. Entende? Quando, no entanto, deveria ser o contrário. Eu digo para as pessoas: legal, e quando é que você vai se dar o direito de escolher? Escolher para quem você vai entregar o seu amor. Perfeito. Ou seja, então, o casamento, um relacionamento, ele está associado diretamente ao fato de você encontrar alguém que você se permita amar. Então é muito mais do que ser amado,
é permitir-se amar alguém. E aí é um processo profundo e evolutivo. Então é de onde vem esse primeiro tema. É o silêncio que compreende antes que a palavra exista. Tem gente que busca excessivamente e naturalmente, egoicamente, a palavra daquele que diz eu te amo. A palavra que sai como verbo linguístico, ela é só uma expressão para que a capacidade auricular exista, de ouvir, para ouvir aquilo. Mas verdadeiramente o amor sequer consegue ser expressado através de atos. As pessoas dizem, eu pergunto às pessoas, como é que tu sabe que tu é amado? E alguém diz, porque me cuida. Eu digo, então cuida, porque se tu for para o hospital e tiver uma enfermeira muito legal, tu provavelmente vai te apaixonar por ela. Mas o amor, para mim, ele é mais profundo do que isso. Porque não tem como saber quando eu sou amado. Só tem como saber quando eu estou dando amor, amando. Porque o amor, ele é solidário. Agora, o interessante e aí vem o conceito que trouxe na poesia. Você, ao amar, ama. Ao amar, produz amar. Produz amor. Ao amar, sente o amor. Então só tem um jeito de se sentir amado. É amando. Amando, você sente o amor que há em você. E você derrama. Eu gosto de dar esse exemplo. Você coloca no copo a água e a água derrama nela para depois chegar na mesa. Então o amor precisa primeiro derramar sobre si. Quando precisamos do amor alheio, na ausência deste ser, fica o vazio em nós. Quando o amor se derrama, nós só precisamos de alguém que receba esse amor. Não que este ser não faça falta em nossa vida. Por quê? Porque vivemos em um ecossistema composto por familiares, por animais, pela ecologia, pela ambiência. Mas a dependência do outro demonstra a fragilidade que existe no ser presente. E que na maior parte das vezes, infelizmente, não está presente. O amor é o abraço que acolhe, mesmo quando o outro se esconde. Veja bem, o que eu quis dizer com isso é que é o seu abraço. O amor não é o abraço do outro. O amor é o seu abraço. Porque não é no abraço dele que você sente o amor, você só sente no seu próprio abraço. Se você quando abraça, abraça distante, se você quando abraça não consegue se entregar, se você quando abraça, abraça preocupado com o que vão pensar de você, se você quando abraça, abraça preocupado com o que está sendo transmitido ali dentro, você está contraindo o seu amor. Porque no abraço você também consegue transferir o amor que é presente no ser. É o perdão que se renova quando o ego quer distância. Perdoar, a palavra em si, é uma conjuntura de dois conceitos linguísticos que é um afixo de mais, doar, o amor mais genuíno que existe. Então, perdoar quer dizer amar mais. É o perdão que se renova, é a coragem de amar mais que se faz presente dentro do ser. Porque quando é que você tem que ter a coragem de amar mais? Quando você presencia algo que quebra a sua expectativa. Ela não me disse que amava, ela não cuidou de mim, ela não botou a roupa que eu queria, ela não fez do jeito que eu queria. E nesse momento o perdão tem que se fazer presente para que você possa renovar o amor que está presente em você. E as pessoas às vezes se fazem esquecidas desse. E não se dão conta que vão matando o amor que é presente em si. Amor é ponte, liga mundos, resgata almas e desfaz fronteiras. O amor é que possibilita a conexão, como nós tínhamos falado antes. Ou seja, não é só sobre ajudar as pessoas a relacionar-se num relacionamento amoroso, mas é a relação entre pessoas, é a relação entre famílias, é a relação entre cônjuges, seja homem, mulher, mulher, homem, 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 seja quem for. É o instante em que deixamos de lutar para vencer e começamos a lutar para compreender. Infelizmente, muitas vezes as pessoas buscam mais para ser amado e buscam o seu direito de serem amados. E eu acho que é um direito seu ser amado, constantemente. Mas quando você percebe que você tem um poder tão grande que a necessidade de ser amado é quase que um mendigar diante da expressão do amor que existe em você. Você tem tanto para derramar que pedir chega a ser mendigar. Então, você não precisa mendigar. Você pode compreender. Compreender, diferente de entender, é aceitar o outro como ele é, sem julgamento. A compreensão não requer sequer entendimento, só requer a ausência do julgamento. E essa é a compreensão.
E eu já estou quase chegando no fim. Porque amar não é possuir, é permitir que o outro floresça. Muitas vezes, com medo de que o outro evolua, cresça, floresça, aprisionamos. Eu conheço pessoas que não entregam para o seu cônjuge um livro, que não recomendam um curso, porque tem medo que a pessoa floresça. Porque o florescer é se libertar, talvez inclusive da prisão, que este cônjuge está constituindo. E tudo bem, é só por amor, mas é um amor egóico, é um amor que não é verdadeiro. É um amor que aprisiona. No fundo, é só a necessidade de ter o outro, diferente da necessidade de ser. E para fechar, e no coração que já aprendeu a doar, amar incondicionalmente, porque doação é amor incondicional, o universo inteiro encontra morada. Ou seja, no coração daquele que já aprendeu a doar, amar incondicionalmente, o universo inteiro já se encontra morada. O animal, a planta, o ser passa a ser amado por quem já entendeu que no coração, que o coração é a fonte da doação. Faz sentido tudo isso? Muito. E fiquei pensando quando você falou assim, já estou chegando no final. E como ato de amor, eu estou aqui absorvendo e me deliciando com todas essas palavras, com esse poema que é muito lindo. Mais uma vez, parabéns. Gratidão. Mas o amor, Márcio, está em pequenos momentos, em pequenos movimentos. E nós, seres humanos, nós, desse capitalismo todo, aonde nós sofremos uma influência de ter e ter que ser, não nos permitimos dizer assim, que lindo, estou te amando em deixar você fazer todo o teu encantamento, todo o teu florescimento. E isto é tão libertador. Quando eu posso dizer, né? Sim, amei o que você escreveu, amei te ouvir falar, e sem a conotação Da paixão. da paixão. Você estava falando e eu estava lembrando que eu trato muito no consultório em termos de estarmos inteiros. Porque é exatamente isto. Nós precisamos estar inteiros para escolher, para não permitir que aquele amor passe, que aquela pessoa passe, que aquele trabalho passe e que não seja possível nos dar conta de que, opa, passou alguma coisa que está tocando em mim. Porque nós realmente, como você falou também, buscamos o amor que recebe. E não somos criados, não somos educados a criar o amor que doa, que dá. Então, eu me encantei com todas as palavras aqui, estou e fazendo muito sentido, sim, com certeza. Que legal, top demais. Eu acho que assim, como tu citaste antes, nós somos ensinados a receber. Receber. E é um receber do amor, né? Só que é um receber frágil. Porque é muito interessante, no mundo onde o ser humano vive muito a ausência do merecimento, ao mesmo tempo, ele anseia pelo querer ser amado. Uhum. Então, olha um antagonismo dessas informações. É quase que dicotômica, né? Ou seja, são dicotômicas essas informações, porque esse mesmo ser que diz só entregue, só doe, esse mesmo ser cresce com esse conceito. Do outro lado, em contrapartida, ele olha para o outro lado dizendo, mas eu quero ser amado. Uhum. Então, e aqui eu me refiro a um conceito sobre respeito, né? Os filhos são educados para dizer faz para merecer. Eu me lembro de pessoas que me diziam, eu e meu irmão fomos criados, onde meu pai dizia, se não tiver nada para fazer, eu não quero ver você parado. Se não tiver nada para fazer, enquanto um faz um buraco, o outro tapa. Inventa. Ou seja, nada para fazer, faz buraco tu e tu tapa. Uhum. Pronto, não quero vocês parados. Uhum. E aí se cria uma necessidade do fazer. Do fazer. Entende? Como tu citaste antes, as pessoas vivem na busca do ter.
e entendem que para ter tem que fazer, mas esquecem de ser. Esquecem que nessa pirâmide do ser, fazer e ter, o ser é a base. Porque quanto maior você é como ser, mais facilidade você tem para fazer. E por conseguinte, aí o ter chega até você. Agora, sobre amor, é tão interessante de entender porque, assim, a maior parte das pessoas não entendem muito isso, sabe? E muitas pessoas trazem uma conotação sempre sexualizada do amor, entende? Porque eu não posso dizer para um outro homem, sendo eu hétero, que o amo. Então, eu não posso dizer para aquele homem que o amo. Por exemplo, lá na instituição, nós falamos muito isso, nós amamos muito você. Porque dentro do conceito do amar, a relação carnal é a que menos expressa o amor. A relação física é a que menos expressa o amor. A relação física, ela traz um amor magnífico, que é o amor da criação, dentro do conceito da criação. Tá, Marcio, mas tu acha então que a relação sexual não é importante? Acho fundamental. Mas acho que a dependência dessa relação sexual para justificar, equilibrar ou até manter um relacionamento demonstra a fragilidade do ser que depende disso. Eu não estou dizendo que não é importante novamente, mas quando você consegue dominar esse desejo dentro de você, você se torna muito mais forte e poderoso, porque daí você sobe a escala dos amores. Então, como falamos anteriormente, é muito comum a gente perceber que os relacionamentos, eles sofrem porque se apegam excessivamente ao amor de Eros. Ficam dependentes do amor erótico, do amor do desejo. Ou seja, te amo tanto quanto te desejo. Então nós percebemos que as pessoas começam a adquirir uma certa idade e começam a ficar frenéticas na busca da beleza perdida. Porque aquela beleza erótica, que é física, ela vai deixando de existir naquele corpo terreno. E as pessoas começam a ficar seres quase que iguais, porque começam a se modificar de um jeito que demonstra muito claramente a ausência da aceitação, da autoaceitação. E eu não estou dizendo que a vaidade não é importante no sentido de você se cuidar. Ou seja, eu para vir para cá, eu botei perfume, eu me preocupei com o meu cabelo, eu me preocupei com a roupa que eu estou, é óbvio que sim. Então, com certeza a Cláudia vindo para cá se maquiou, e isso só mostra o quanto você, que está aí caminhante, nos assistindo, é importante. Só mostra o quanto eu sou importante para ela, o quanto ela é importante para mim, e por isso a gente faz isso. Um se preocupa em entregar o melhor que tem para o outro. Agora, quando eu me preocupo em entregar o meu melhor para o outro, é entregar o meu melhor. E não querer ser o outro. E não querer ser alguém que eu não sou. Porque para eu derramar amor, o primeiro amor presente tem que ser o próprio. Ninguém doa o que não tem. Eu preciso primeiro, como citei anteriormente, encher o copo. Agora, se eu encho o copo de coisas externas, eu pego coisas frágeis. De novo eu digo, é importante que você se cuide. Eu pratico atividade física todo dia. Todo dia de manhã eu estou lá praticando minha atividade física, eu tomo suplemento, eu cuido da minha alimentação. Tudo certo, eu tenho 54 anos hoje. Mas nem por isso eu me perco de mim. Porque tudo que eu faço é na busca do que é mais natural possível. E eu, com isso, eu não estou aqui nem validando e nem invalidando cada coisa que você quiser fazer. Porque eu acho que se você está fazendo algo para cuidar de você, para cuidar da sua autoestima, legal. Só cuide para que isso não se torne um vício, porque é assim. E o amor erótico, ele tem essa tendência. Então, por vezes, quando nós nos apaixonamos pelo corpo físico de alguém, isso passa com o tempo. Sempre. Porém, veja bem, eu entendo que é um fluxo natural. Começamos por aí e depois evoluímos. Então, aqui nessa tríade do amor, que eu vou trazer em pauta para nós aqui, sobre os 3 tipos de amores, que é o amor de Eros, que é o amor do desejo. Então, eu vou trazer esse conceito agora para dentro do relacionamento amoroso. Conheço alguém e, primariamente, me sinto atraído por aquela pessoa. Desejo aquela pessoa. É uma regra? Não necessariamente. Eu posso já me sentir tão atraído pelo quanto eu admiro ela, me sentir tão atraído pelo quanto ela me traz
me faz sentir bem como ser humano, pelo quanto as coisas que ela fala me dá vontade de ficar perto dessa pessoa, que eu já transcendi, já não estou mais no desejo, já não estou mais no amor de Eros. Já me apaixonei por quem ela é. Muda o jogo. Não me apaixonei pelo que ela tem, e o que ela tem é enquanto corpo físico, enquanto coisas. Eu me apaixonei pelo que ela pode me ofertar do ser. E aí eu já fui lá para o ágape. Mas o comum é você olhar e sentir atraído e depois você começa uma relação com essa pessoa, no meio da relação você evolui para o amor de filia ou filéu, que é o amor da valorização. Agora, isso são teses de filósofos, né? Ou seja, o primeiro vem de Platão, o de Eros, o segundo, que é filéu, filia, vem de Aristóteles, e tudo tem um porquê, né? Ou seja, Platão dizia, cuide com o corpo, nele está o desejo. Nele está o erótico. Aristóteles vem e diz, tudo bem, mas o corpo é importante, valorize o corpo. Aprenda com o corpo a evoluir. Entende? Ou seja, uma metáfora que eu vou trazer, que eu ouvi algum tempo atrás, nem sei de quem, mas que é assim, imagine que um nadador entra numa piscina com roupão, nada com aquele roupão e treina o tempo inteiro com aquele roupão pesado e molhado. De repente ele tira o roupão e volta a nadar e o nado fica muito mais leve para ele. O corpo para a alma é isso. O corpo está para treinar a alma, porque no corpo estão todos os desejos, todas as dores, todos os sofrimentos. Quando a alma sai, ela sai muito mais leve. E aprendeu com o corpo isso. Essa é uma tese de Aristóteles. E aí vem a tese de Jesus, o amor de ágape, o amor da doação. É o amor incondicional, o amor é aquele que você não pede nada em troca. Já não importa se eu sinto atração para amar. Já não importa se eu valorizo, se tem troca, se eu ganho algo em troca, nem que seja a percepção de valor da pessoa. É sobre simplesmente a minha necessidade de amar. E aí é o amor de ágape. E aí eu quero trazer para dentro do relacionamento, colocando que faz sentido que a gente se apaixona, depois a gente começa a perceber o valor daquela pessoa, e depois a gente entende que aquilo também já não é mais importante. Que agora o que resta lá no final é uma frase que muitos falam, que é: case com alguém que você possa conversar, porque no final o que restará será isso. Então, primeiro, faz sentido isso, e como é que tu enxerga isso, né? Nas terapias, com as pessoas que tu atende, etc. É fantástico, porque, como eu disse também, as pessoas precisam aprender a ficar inteiras, né? Que é como você fala sobre encher o copo da sua essência, do que efetivamente nós temos, que precisamos, só podemos dar aquilo que temos, única e exclusivamente. E no momento em que damos o que temos ou precisamos aprender a construir, a evoluir, vamos nos formando, nos melhorando e nos dando conta que tudo o que mais preenche é o que mais vale. Então, quando chegam os meus casais no consultório, eles estão muito esvaziados, primeiro de si mesmos. E eu sempre digo, Márcio, que os casais chegam para mim, não chegam para que eu defina se eles ficarão juntos ou separados. Nós vamos construir, sim, a melhoria de cada indivíduo, primeiramente, para que então façamos este casal como alguém que realmente, como um corpo único, que é o corpo que se doa, que recebe, que escolhe estar presente, porque atualmente, né, nós precisamos também lembrar que a facilidade da troca está em auge. Qualquer dificuldade é uma escolha, como você fala. As dificuldades, passar pela dificuldade é uma escolha. Então, ter aquela dificuldade, ter aquele assunto difícil de ser tratado, ter aquele problema relacional, problema familiar que envolve o casal, o ser humano, o trabalho, é algo que a gente precisa
se dar conta de escolher de que maneira vamos trabalhar, de que maneira vamos tratar. E, principalmente, poder contar um com o outro. Então, se ficamos só no eros, né, só na paixão, eu vou contar com o quê dentro da paixão? Eu vou contar com algo que eu me apaixonei e que eu vou quase que usar, né? Então, os casais chegam e eu digo, olha, eu não estou aqui para trabalhar para ninguém, para fazer com que o casamento dê certo. Quem vai trabalhar para que o casamento dê certo é o casal. Se quiser, né? Se quiser. E se puder, porque já se perdeu tanta coisa por não fazer as escolhas, por perderem tempo em escolher. E como eu estava falando, a dissolução está tão fácil que as questões emocionais, as questões relacionais estão efêmeras, estão banais, estão banalizadas. E não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento de trabalho, que também falamos anteriormente, que precisamos de amor para sermos bem-sucedidos. E o que significa isso, bem-sucedidos? Significa que eu estou feliz, que eu estou satisfeita, que eu amo fazer e que de uma forma incansável poderia fazer sim, sem parar. E então, toda essa parte do amor, né? O quanto o amor é escolha, o quanto o amor é entrega. Eu estou aqui amando estar aqui e amando falar sobre isso, com certeza. Legal. E é interessante porque o que eu vejo, né? Há uma certa ignorância no sentido das pessoas não entenderem, por exemplo, esse fluxo, não entenderem esse conceito de me apaixonei por essa pessoa. Pessoa mais jovem, talvez, ou não, sozinha, olhou para outra pessoa, gostou do corpo que viu, do rosto que viu, da maquiagem que estava presente, da roupa que estava presente, da postura e assim por diante, e tudo bem, faz parte. Porém, entenda, isso aproxima, mas não sustenta. Não sustenta, de forma Então, o amor erótico, ele é um grande fogo, ele é uma grande faísca que estimula a atração e a aproximação, mas não é o que gera manutenção. Porque daí, no amor de filia, vem alguns fatores que são fundamentais, porque eu gosto de fazer uma correlação entre os elementos. Então, o amor erótico, para mim, ele é fogo, ele é atração, ele é a faísca literal. Já o amor de filia, ele é a terra, ele é onde as coisas estão mais fixamente. Ele tem mais terra, ele é a terra. E agora, ainda dentro do filia, eu começo a fazer uma transição para o ágape. É quando eu saio do terra, tipo assim, mas essa pessoa tem quais valores? Que valores nessa pessoa são importantes para mim? Quais são os comportamentos, as coisas boas que eu enxergo? Porque eu costumo dizer que as pessoas, dentro de uma relação, elas se separam com 10% de insatisfação. E saem na busca depois de um outro relacionamento dos 10%. Dos 10%. E encontram. E aí fica faltando só 90%. Entende? Então é comum isso. Mas aí o filia, ele vem, ele solidifica, ele diz, cara, que valores são importantes para essa pessoa? O que nessa pessoa me faz querer estar aqui dentro? E ter essa capacidade de olhar para essa relação com esse olhar valoroso é importante. Porque às vezes a pessoa se apega só no eros que deixou de estar presente e começa a esquecer daquele ser ali, com todos os seus valores. E depois de um tempo, esse eros transita de uma água para um ar. É quando já estamos agora não mais no meio da correnteza, mas no lago pleno e curtindo só a brisa do estar presente. É quando aquela pessoa não precisa me ofertar mais nada. É quando eu não preciso sentir desejo por ela. É quando eu me sinto bem ao lado dela. E mesmo quando nada é dito ou feito, a presença se faz presente. Perfeito. E ela se torna satisfeita e por inteiro, plena. Mas como tu citaste antes, o desejo ele é insaciável para que ele mesmo exista. Porque o dia que o desejo finda, ele deixa de existir.
Então ele não pode se findar. Uhum. Por conseguinte, ele se torna insaciável. Então muitas vezes a gente fica aqui exigindo que o outro se refaça para que a gente possa continuar desejando. Tudo tem que ser novo Uhum. para que o outro se refaça. Mas quando chegaremos ao ponto de simplesmente evoluirmos para não precisar que o outro se faça diferente para que eu me apaixone a cada dia? A cada dia. Porque tem gente que fala isso, né? Renove-se para que ele, para que ela possa se apaixonar por você. Pode ser uma alternativa, mas ela é cansativa. Entende? Muito. Agora, talvez seja diferente. Encontra alguém que queira ser inteiro. Uhum. Porque a inteireza possibilita a ausência da completitude. Porque quem é completo não precisa do outro para se completar. Entende? Enquanto você busca o outro para se completar, isso é só uma pequena amostra, talvez gigantesca, do seu vazio, do vazio da sua própria inexistência. O livro a gente fala sobre os 7 portais e um dos portais é o portal da inteireza. Porque o primeiro é a consciência, o segundo é a alma, o terceiro é o portal da inteireza, porque a partir da inteireza vem o da verdade. Então, o portal da inteireza foi o que falamos, o portal da verdade foi o que falamos anteriormente. Antes do da verdade veio a inteireza. Ninguém consegue ser verdadeiro se não é inteiro. Perfeito. Então, primeiro eu desperto para a consciência, depois eu encontro a minha alma, agora eu me torno inteiro. Ao me tornar inteiro, consigo ser verdadeiro. E só sendo verdadeiro consigo amar. O portal que antecedeu ao nosso é o portal da verdade. E o portal que está por vir agora é o portal da harmonia. Porque o amor, ele harmoniza, como tu mesmo citaste anteriormente. Ou seja, o que tu busca quando vai fazer as pessoas melhorarem suas relações? Não é sobre fazer com que você ame ou ela te ame, nem é que essa relação dê certo. E naturalmente tu vibra para isso. Claro. Mas não é uma obrigatoriedade tua e nem a pretensão dentro dos teus atendimentos. Por quê? Porque a união daquele casal, a harmonia daquele casal só existirá se for fruto do amor presente. E por incrível que pareça, quando o casal me procura, já tem aí, com certeza, uma semente de ambos tendo interesse de que aquele relacionamento venha a frutificar. E dentro dos meus alguns aninhos de atendimento clínico, né, que já se vão 30, você sabe, Márcio, que os meus casais, 100% dos meus casais ficam juntos. 100%? 100%. 100%, muita coisa. Boa. Porque nada é por acaso e não chegam até minha pessoa casais que vêm com a energia de separação. Legal. É incrível, incrível. Então, quando o casal chega, eu não sei o que vai acontecer. Sim. Mas a minha estatística mostra. Isso é lindíssimo. Nossa, porque, né? Inclusive, casais que chegaram destroçados e querendo eliminar tudo. Sim. Partem para um segundo filho. 2 anos depois de terapia. Muito lindo isso. É lindo, é muito lindo. Então, nós estamos... Por quê? Porque trabalhamos com o amor verdadeiro, com a verdade do amor. A questão de traições, a questão de escolhas efêmeras, nós começamos a aprender. Para que nós tenhamos uma caminhada gostosa, tranquila, leve. Verdadeira. Precisa ser verdadeira. Precisa ser verdadeira. Então, os meus casais, olha só, os meus casais aprendem a ser verdadeiros. Primeiro, cada um consigo mesmo. Esse é o ponto. E depois, na relação. E não é diferente quando alguém individual, né, chega até o meu consultório e também vai melhorar todas as áreas de relacionamento, porque começa a entender que precisa se amar verdadeiramente. Ficar inteiro, sim, ficar decente para si.
e não para os outros. Gostei muito quando você disse, quando você abraça o outro e não se preocupa com o que estarão pensando, quem está ali olhando o teu abraço, criticando o teu abraço entre dois homens, entre um homem e uma mulher. Ah, porque não pode ter amizade entre um homem e uma mulher, não pode? Como assim? Se eu estou inteira, eu posso ter amigo homem ou mulher? Eu posso ter uma amizade com um animal e tá tudo certo e me encanta. Mas toda a questão é da minha decência comigo mesma, a minha verdade comigo mesma, o meu auto-amor. E aí sim, a caminhada fica muito mais leve, muito mais gostosa. A gente ri à toa, não é verdade? É verdade. Porque é sobre isso, acho que a vida é sobre ser feliz. Eu Ser costumo dizer feliz. sempre assim, se não tem felicidade, nem vai lá. Entende? Perfeito. Se não é para ser feliz, fica longe. Porque não faz sentido. Eu acho que a vida é sobre isso, entende? Eu costumo dizer que a dor é uma amostra do corpo de que algo não está bem. Mas o sofrimento é uma escolha. Perfeito. Porque a dor é física e o sofrimento é psicológico. Então, nós temos o direito de escolher não sofrer. E não que de vez em quando isso não chegue em nós, mas que você tenha a capacidade e a resiliência de conseguir sair o mais rápido possível daquilo. Para não se manter nesse buraco da dor com tanto tempo, cujo qual te gera sofrimento. E muitas vezes as pessoas dentro de uma relação, na grande maior parte das vezes, elas escolhem sofrer. Porque a pessoa tem diversas virtudes e ela quer olhar exatamente para os defeitos. Só que é muito interessante de perceber, a gente fala um pouco isso no livro, né, principalmente no que diz respeito à alma e à inteireza, que é a grande maior parte das vezes aquilo que você vê no outro e que você refuta, certamente é algo que está dentro de você, que de alguma forma está sendo espelhado pelo outro. E isso faz com que você sinta isso com o outro, sabe? Seja o que for. Comigo funciona da seguinte forma, no meu casamento, nos meus relacionamentos amigáveis, profissionais, sempre que de alguma forma acontece algo com a minha esposa, vou trazer para ela na minha relação amorosa, e aquilo me incomoda, num primeiro momento, sou ser humano e por mais que trabalhe, estude inteligência emocional, vem uma sensaçãozinha, o que eu faço? Eu paro, deixo vir aquilo e vou descobrir o que isso quer dizer para mim. Na grande maior parte das vezes eu já dou uma banda no meu passado, já encontro inclusive a cena que gerou esse gatilho mental. E ali está lá com esse conceito de trigger point, esse ponto gatilho. Então assim, está ali esse ponto para eu tratá-lo. Então a grande maior parte das vezes é sobre isso e a gente acaba, ao invés de derramar esse amor, a gente não consegue porque não se ama. Mas não se ama porque não entende também que o outro é um espelho para nós mesmos. O outro pode te ajudar a evoluir muito. E isso já é nobre, isso já é o sintoma de amor quando você é capaz de perceber e ser grato por isso que essa pessoa está te fazendo sentir. Porque isso que você está sentindo quando essa pessoa coloca essa roupa, quando essa pessoa fala com um amigo, quando essa pessoa se movimenta de um jeito X, Y, Z, quando essa pessoa toca o cabelo para o lado e você diz, por que ela tocou o cabelo assim? Por que ele fez? Quando ele faz uma pose, por que ele fez essa pose? Tudo isso, né, que por vezes pode evocar uma sensação de insegurança, de ciúme, essa pessoa, nesse momento, está sendo um espelho refletindo o sentimento que já estava presente dentro de você. Pois se não estivesse, você sequer perceberia isso. Porque para uns passa desapercebido e para outros é tão agravante. Porque aquele que passa desapercebido, muito provavelmente, esse sentimento não está mais nele. Não está. Talvez tenha outra coisa para curar, mas não essa ferida. Mas essa é a sua ferida. Então entender isso é importante, isso também é amor. Com certeza. Essa é uma forma de você perceber o amor. É um jeito que você tem de conseguir olhar para o outro sem solicitar, sem ficar tão dependente desse amor. E agora vem ao encontro do que tu citaste anteriormente, que eu achei muito lindo. Primeiro que é sobre o conceito do copo, você só entrega aquilo que já tem em você, né? Então, você só consegue entregar aquilo que você já se encheu. Ou seja, auto-amor, amor próprio. E aí eu quero trazer à tona também o conceito do fluxo do amor.
Porque o que eu entendo dentro desse contexto e desse conceito que fala sobre valores, e um deles é o valor humano amor, e dentro desse valor tem uma tese que o fluxo do amor é ame-se, ame e seja amado. Ame-se, ame e seja amado. O que a grande maior parte das pessoas faz é me ame, me ame, me ame. Olha só, nunca vai ser o suficiente. Nunca. Nunca vai ser o suficiente, porque o buraco é muito grande. Porque é um vazio interno. Perfeito. Por isso, se você quer amar alguém, a melhor forma de fazer isso é ajudar a pessoa a se amar. Porque, por incrível que pareça, não tem o que você faça. Você pode lavar a louça, fazer a janta, ganhar dinheiro, você pode ficar mais bonito, mais bonita, você pode fazer o que você quiser. Essa pessoa não vai te amar o suficiente, sabe por quê? Porque ela pensa que o amor que você oferta é a dependência que ela tem, e a dependência é dela, não é sua. Então aquele amor nunca será completo. Por quê? Porque é um buraco sem fundo, é um vazio existencial. A ausência do amor próprio é um vazio existencial. Então, naturalmente, como a Cláudia citou anteriormente, muito bem, primeiro eu faço as pessoas se amarem, para que depois elas possam compartilhar com seu cônjuge, né, compartilhar entre elas o amor que já está presente em si. E isso é harmonia. Isso é harmonia. Como harmonizar sem amor? O amor possibilita a harmonia. Então, o primeiro passo é se amar. Quando eu me amo, eu tenho o copo cheio para derramar. Já que o amor verdadeiro é solidário, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Ninguém dá o que não tem. Impossível. E aí vem muito ao encontro do que tu citaste, da inteireza, né? Eu ser inteiro. E o ser inteiro está muito ligado ao amor próprio, a se amar, né? Amar a si mesmo. Então, quando eu me faço inteiro, o amor se faz presente, naturalmente, que inclusive é o fluxo do livro. Mas o amor, ele vem dessa verdade, e a verdade vem da inteireza. Então, ou seja, é necessário isso. Faz sentido esse conceito do fluxo de eu me amo, eu entrego amor e eu recebo. Mas tem uma coisa que eu quero trazer só para complementar essa tese, que é interessante entender isso, porque se realmente a pessoa se ama, se realmente ela está derramando amor sobre o outro, quando ela não recebe, ela sequer sente falta. Porque ela já é completa, ela já é inteira. Então ela se delicia do amor alheio, palavra que tu gosta bastante. Contudo, ela não tem necessidade e Perfeito. Menos ainda dependência. Perfeito. Faz sentido esse fluxo? Faz, né? Inclusive, agora você falando, eu lembrei também daquela frase de um bonito filme, Sob o Sol de Toscana, onde não corra atrás das borboletas. Ajeite seu jardim, né? Nós temos o triste hábito, eu diria bem assim, triste, porque é triste, sempre querer buscar fora. E, na verdade, nós temos tudo dentro. Se nós cuidarmos do nosso jardim, se nós nos permitirmos buscar as sementes certas que tenham flores com pólen que as borboletas necessitam, elas virão. E esta é a grande jogada do casal. Esta é a grande jogada das nossas relações. No nosso trabalho também é tão importante o auto-amor. Eu tenho que perceber como eu me sinto no local ao qual eu estou me integrando às minhas tarefas, para que eu me dê conta se realmente este local é o meu. E não por preguiça e não por desagrado superficial, mas um desagrado que eu não devo estar aonde não me faz feliz, aonde não tem a alegria de realmente eu estar. Então, o auto-amor, o amor, a felicidade está nas nossas escolhas. E na verdade disto, né, Márcio, que tá aí o teu livro, que eu já estou, assim, querendo muito tê-lo em mãos.
Coisa linda. Mas é legal de ver, porque é bem isso, né? Eu acho que assim, quando tu arruma o teu jardim, te torna o jardim, é, vem a borboleta, vem a abelha para dar mel, vem tudo, né? Aí você escolhe, né, o que pode você escolher. vai querer. Entende? Tá É, precisando de mel? exatamente. Planta Isso, que vem. isso. E é interessante na metáfora, porque escolha a semente que você está plantando no seu jardim. Exatamente. Porque escolher semente é escolher os amigos que te aproximam, escolher semente é escolher o livro que você lê, Os o hábitos. filme que você assiste, o Instagram que você rola, ou seja, os hábitos diários que você vive, os pensamentos que você tem, porque tudo isso florescerá no seu jardim. Se você tem um jardim, se você planta ódio, não vai colher diferente. Entende? Então cuide quais sementes você está colocando para dentro desse jardim, porque esse jardim, metaforicamente trazido aqui, é sua vida. É E sua vida começa no seu pensamento, na forma que você pensa. E conforme Hermes Trismegistus, tudo começa pelo pensamento, ou seja, o universo é mental, começa com o processo da mente. A mente conduz sentimento. Você pode se sentir feliz se você se fizer feliz. E a escolha ambiental é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se não tem amor ali, afaste-se de lá. Vá para o ambiente que prolifera amor. Busque ambiente que tenha amor. Ou, no mínimo, busque ambientes que você possa irrigar ali o amor. Deixar ele presente naquele ambiente. Plante amor onde estiver, mas cuide para que a ausência dele não te faça amargurar-se, porque é comum isso entre as pessoas. Por vezes, na busca de salvar o mundo, nós nos afundamos junto com ele. Porque a regra da vida é muito clara. Se você quer salvar o mundo, eu espero que sim, é uma boa obra, é uma ótima missão e todos temos essa. E não é o mundo enquanto o mundo é o mundo que está aí dentro de você. Porque se você quer salvar o mundo, entenda, não é o mundo lá fora. Tem gente que diz, eu quero salvar a natureza. E eu digo sempre, a melhor forma de salvar a natureza é fazer o ser humano parar de atrapalhar a natureza. Porque ela vai funcionar sozinha. Mas uma forma de salvar o mundo é cuidar de você. Quer mudar o mundo? Começa mudando a sua história. Eu gosto da historinha que diz do indivíduo que queria mudar o mundo. E desta vez ele saiu lá de um curso do IBM dizendo, vou mudar o mundo inteiro e agora é comigo, vou mudar o mundo. E ele pensou, onde é que eu começo para mudar o mundo? E aí, nesse penso, ele disse, acho que eu vou começar pela América do Sul, meu continente, América do Sul, meu país, um pouco menor, meu país, meu estado, minha cidade, meu bairro, minha rua, minha casa, eu. E eu dentro, não fora. Então, a melhor forma de mudar o mundo é começar por você. Então, comece com você, porque daí o mundo mudará. Por isso, quando você escolhe ambientes, tem uns que você não consegue mudar. Você vai precisar se recolher para cuidar de você. Esteja forte para conseguir ajudar, para conseguir transmitir o sentimento que você quer, senão você se contamina. E assim é o amor. Só que quem tem amor verdadeiro, eu costumo dizer que o amor ele é como fonte de água. Ele vai lá e aquele coração que pulsa libera o amor. E o amor como fonte da água, se você bebe a água lá na ponta envenenada, pode ter certeza que não saiu da fonte. Ela saiu envenenada e em algum momento ela ficou, mas não foi na fonte. Todos os seres humanos têm amor em seu coração, não importa quem seja. Já tive acesso às pessoas mais complexas do mundo, desde presidiários, onde atendi pessoas lá dentro, a pessoas amarguradas, pessoas que tiveram atos bastante complexos em suas vidas. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o ser presente naquele corpo, eu consegui distinguir o corpo, a mente da essência. E naquela essência estava presente o amor. Todos temos amor presente em nós. Só basta, como tu citaste, voltar para a essência. O que tu disseste que faz muito bem ali. E, tem que fazer muito bem, porque se é 100% de validação, tem que ser muito bem feito. Então, realmente é inédito e é muito interessante. Cláudia, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Passa rápido. Muito. Nem deu tempo para começar, né? E eu quero te agradecer a tua presença, deixar tu também fazer teus agradecimentos aí para a gente ir para o nosso fechamento. Dizer foi um prazer falar sobre essa pauta. Mal conseguimos entrar aí na tua história. Falamos muito mais sobre o tema amor do que sobre o amor que tu viveu e etc. Tinha uma história muito legal. Vai ter que ficar para
para um outro convite. Viu? Vai vir. Esperta, sou eu. Joguei bem, hein? Vai ficar para um outro convite, Querido. vai vir. Uhum. E para a gente falar sobre isso, eu acho que é muito interessante, porque, como tu mesmo citaste, o amor não está presente apenas nas flores do jardim, mas também está presente no momento do sujar a mão na areia, Exatamente. do cavocar, no momento em que a planta morre no jardim e a gente tem que substituir aquela planta para ela não influenciar as outras, contaminar as outras ou dar espaço para aquela que está nascendo. Isso também é amor. Então o amor ele está nos momentos de amargura presente, e muitas vezes lá se mostra porque não existe luz sem sombra. A sombra é a capacidade da percepção da existência da luz. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, como tem luz, mas como é que você sabe que tem luz? Você só se dá conta disso diante da luz da escuridão, ou seja, da ausência da luz. É durante o dia, pega uma lâmpada no dia e vê o que ela muda. Exato. Ela não muda nada, ela não tem presença. A presença da luz é necessária quando a escuridão está presente. Então, naturalmente, a dor, as amarguras, as dificuldades, né, ausências de facilidades, os problemas, as situações que vivemos também são importantes para que possamos transcender e evoluir. Não chegamos na tua história, chegaremos, mas gratidão por trazer aí à tona esse tema, por vir falar sobre ele, por ter aceito aí esse convite e estar presente conosco. Coisa boa. Gratidão. Eu falo e um recado que eu acho que é extremamente importante. Legal demais. Não tenha medo de escolher. Porque se você está inteiro e é verdadeiro com você mesmo, você tem a possibilidade, porque as alternativas estão ao nosso redor. Se estão ao nosso redor as alternativas, aí se faz presente a possibilidade de escolha. Escolha com discernimento, com muito amor e com verdade. Então, gratidão às minhas filhas, à fé e ao amor que eu sempre estou andando com ele aqui dentro. Uma coisa linda demais, né? E faz muito sentido. E pegando esse gancho que a Cláudia trouxe, eu acho que o direito de escolher é o direito de se fazer merecedor. Saia da prateleira do ser escolhido e passe a ser aquele que escolhe. Porque agora, quando escolher, escolha alguém para amar, não para ser amado. Porque essa é a grande escravidão que a grande maior parte das pessoas se coloca. Escolher alguém que o ame. Porque você nunca saberá quando é amado. Só existe uma forma de perceber o amor, amando. Só sabe quem ama, não quem é amado. Quem ama, quem é amado, talvez seja bem tratado, mas nunca saberá se realmente o sentimento presente no outro é amor. Então, gratidão aos caminhantes por essa jornada conosco. Aqui estamos fechando mais um portal, o Portal do Amor. Fique conosco aí para o próximo portal que está por vir, o Portal da Harmonia. E no próximo episódio falaremos disso. Como eu gosto de falar, não por acaso você está por aqui. Algum motivo deve ter trazido você até aqui. Você aceitou esse chamado, recebeu esse chamado e se conectou. Gratidão por estar conosco, seja muito bem-vindo e lembre-se, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Pressione o sininho ali para receber mensagens quando nós lançarmos os próximos episódios e deixe o seu like aí, se você gostou. Se gostou. E uma coisa muito importante, o mundo ele é contribuinte. O universo é solidário. Se você quer ser parte desse universo, cujo qual já é, mas quer prosperar integrando-se a ele, também seja solidário. Eu tenho certeza que alguém você pensou. Alguém veio na sua mente enquanto nós aqui falávamos, enquanto dissertávamos sobre essa pauta. Essa pessoa vai ser muito importante ouvir isso. E aí sabe o que você faz? Compartilha. Se fizer sentido para você, e se você pensou nessa pessoa solidariamente, amorosamente, compartilhe. Talvez você possa ajudar alguém nesse exato momento. E não deixe para depois. O tempo não para, como dizia Cazuza.
Gratidão mais uma vez e até o próximo episódio. Até mais. Gratidão. No programa de hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, porque nós vamos falar sobre um assunto que é muito especial, nós vamos falar sobre harmonia. E para falar sobre harmonia, eu trouxe aqui a minha convidada especial, que é apresentadora de programa de televisão, e ela também tem um programa chamado Inspire-se. Ela apresenta lá esse programa. Mas agora nos bastidores, eu estava conversando com ela e fiquei sabendo que ela, inclusive, também foi durante 15 anos professora universitária.